O grande roubo ao Museu Grünwald. Localizado na cidade de Dresden, na atual Alemanha, o Museu Grünwald foi fundado em 1723 pelo rei polonês Augusto o Forte, a partir de uma expansão de ala no castelo de Dresden. Fato interessante é que neste ano, 2023, o museu completa 300 anos de história, sendo este o que contém a maior coleção de tesouros de toda a Europa e é considerado o museu mais antigo do mundo. A grande coleção permaneceu praticamente intacta até o século XX. No período pré-guerra, em 1938, os valores foram transferidos para a fortaleza Königstein. Não à toa, levando em consideração que no dia 13 de fevereiro de 1945, a cidade de Dresden foi bombardeada por esquadrões aéreos britânicos. O bombardeio danificou severamente a estrutura do museu. 3 dos 8 quartos foram avariados e destruídos no ataque, corrompendo assim boa parte de sua construção. Após a derrota alemã, no final da Segunda Guerra Mundial, os tesouros foram confiscados pelo Exército Vermelho e carregados para a União Soviética. A cidade de Dresden voltou a reaver os seus artigos apenas em 1958. Em 13 de fevereiro de 1985, o então presidente do Conselho de Estado da Alemanha Oriental anunciou que o monumento histórico seria reformado. No ano de 2004, após uma reconstrução, o museu foi reinaugurado no reconstruído Castelo de Dresden. A manutenção de longe não foi barata, tendo seu orçamento estimado em 337 milhões de euros, mais de 1,765 bilhões de reais. Deste montante, 198 milhões de euros já foram gastos. E então, após o árduo processo de reformas, as riquezas do antigo rei polonês foram devolvidas ao museu. A galeria abriga grandes obras-primas da Renascença e do Barroco, expostas em 10 salas com área aproximada de 1.200 metros quadrados. Menos de 2 anos após sua reinauguração, as relíquias já haviam sido admiradas por mais de 1 milhão de pessoas. Dentre as grandes obras que podemos citar estão o Caroço de Cereja, com 185 rostos esculpidos, feita a partir de ouro, esmalte e pérola, e a Fragrata de Jacob Zeller, escultura feita a partir do mármore, com mais de 1 metro de altura. Antes do roubo, 4.909 diamantes, 160 rubis, 164 esmeraldas, uma safira, 16 pérolas, 2 camafeus e outras 319 pedras preciosas eram conservadas no local. O local era altamente protegido por sistemas de segurança, considerado um dos lugares mais protegidos de toda a Europa. Este é Grünwald. Na manhã do dia 25 de novembro de 2019, um grupo de criminosos altamente treinados e orquestrados invadiu o museu a partir de uma janela quebrada após cortarem a luz e desativarem o sistema de alarmes do prédio. Na ação, os criminosos utilizaram martelos para quebrar as vitrines e roubaram uma série de relíquias. Dentre as peças levadas estava um conjunto de joias saxônicas, dentre as quais estava um diamante amarelo de 49 quilates, considerado um dos maiores diamantes do mundo. Os assaltantes também roubaram um estojo de ouro com diamantes e rubis, avaliado em mais de 1 bilhão de euros. Segundo o jornal The Guardian, os criminosos incendiaram uma ponte próxima do local, ocasionando um apagão na região. Ao todo, o roubo durou 13 minutos. Em coletiva de imprensa realizada pela polícia, Marion Arkman, diretora do museu, afirmou que 111 relíquias foram roubadas, sendo este considerado um dos, se não o maior assalto da história. Os assaltantes fugiram em um carro esporte estacionado a poucos metros do local. O cerco policial foi montado, porém os ladrões já haviam se evadido. As investigações se iniciaram logo em sequência, porém a inspeção foi dificultada, pois os infratores usaram balaclavas e antes de deixarem o local, borrifaram um extintor de espuma para disfarçar qualquer rastro. O montante roubado
supera 1 bilhão de euros. Todavia, o valor real é inestimável, tendo em vista que eram patrimônios históricos insubstituíveis. O veículo utilizado pelos criminosos foi encontrado mais tarde no mesmo dia, incendiado em um estacionamento mediterrâneo a 5 quilômetros do local. Uma recompensa de 500 mil euros foi posta para qualquer informação que levasse ao paradeiro dos criminosos. Foi então montada a Operação Epaulette, nome dado em homenagem a uma das peças roubadas. Segundo consta a polícia, 2 seguranças presenciaram a ação dos criminosos, mas não reagiram. Quando questionados, o instituto afirmou que os funcionários apenas seguiram o protocolo de segurança. 4 dias após o assalto, foram abertos inquéritos contra 2 seguranças. A investigação concluiu que um destes havia entregue uma planta de segurança do edifício para o bando. O outro guarda foi inocentado por ausência de provas. O movimento presente no prédio não disparou na chegada da quadrilha. Segundo a polícia, o alarme havia sido acionado no dia anterior e os seguranças ainda não haviam conseguido reativá-lo. Em setembro de 2020, a polícia recebeu centenas de denúncias e revistou várias propriedades de Berlim que possivelmente estariam ligadas ao roubo. Em 17 de novembro de 2020, quase um ano após o roubo ao centro histórico, a polícia lançou uma enorme operação de segurança em Berlim, trazendo forças especiais e mais de 1.600 policiais de toda a Alemanha. A polícia anunciou então a prisão de 3 dos 5 principais suspeitos durante a operação em Berlim e identificou os 2 suspeitos ainda foragidos, como os irmãos gêmeos Abdulmajed Remo e Mohamed Remo. Uma busca massiva foi lançada para encontrá-los. A Interpol emitiu um aviso vermelho para os gêmeos. Isso significa que eles estavam sendo procurados em todos os cantos do mundo. Em setembro de 2021, após quase 2 anos de investigações, 6 suspeitos acusados de participarem da pilhagem no Museu Grünwald foram levados a julgamento. De acordo com os investigadores, 4 meses antes do assalto, um dos suspeitos foi até a cidade de Magdeburg, a quase 300 km a noroeste de Dresden, para recolher o Audi S6 azul escuro usado como carro de fuga. O veículo já tinha o registro cancelado, mas a polícia disse que a quadrilha foi tão exigente em seus esforços para disfarçar a origem do automóvel que o pintaram de prata, deixando apenas o teto escuro. No dia 17 de dezembro de 2022, 3 anos após o incidente, as autoridades alemãs informaram que 31 peças valiosas foram recuperadas, incluindo uma insígnia da Ordem Polonesa da Águia Branca e uma espada incrustada de diamantes. Em maio de 2023, 5 homens foram condenados à prisão por participarem do ataque, e um 6º foi absolvido por faltas de prova. Segundo a polícia, todos os condenados residiam na capital Berlim e são membros do clã Remo, um clã libanês conhecido por muitos crimes no país. Um dos ladrões já havia sido preso anteriormente pelo roubo de uma moeda de ouro gigante que pesava 100 quilos no Museu Bode. A moeda nunca foi recuperada e boatos afirmam que ela tenha sido derretida. Um acordo foi feito para diminuir as penas dos criminosos, em troca da localização de alguns artefatos, fazendo assim com que a pena dos criminosos fosse fechada, em média, a 5 anos de prisão. Segundo informações, o roubo foi meticulosamente arquitetado. A quadrilha visitou o local diversas vezes antes do crime, e em uma dessas visitas usaram uma máquina de corte hidráulica para serrar as barras de proteção da janela que iriam entrar, e puseram-na no mesmo lugar sem serem percebidos, o que explica a facilidade que tiveram para acessar o interior do edifício. Muitas das peças roubadas não foram recuperadas até hoje. A polícia segue as investigações, mas a probabilidade de que todos os artefatos sejam recuperados é baixa. Em muitos desses casos, os metais preciosos como ouro e prata são derretidos
e as pedras raras, como diamantes e rubis, são separadas e vendidas.